Eu vou te falar de 2009, um meia, artilheiro da Libertadores, como eu fui em 2009. 30 gols no ano. Eu não ia porque eu durante muito tempo eu fui muito realista, eu falava aquilo, entendeu? Tanto que o treinador da época, da minha época era o Dunga, e foram me perguntar uma vez porque o Rogério não ia para a seleção, e eu usei, cara, só se ele tiver que ir para um semáforo fazer malabarismo. Muitas pessoas maldosas falam que eu falei um monte de coisa social, um monte de mentira, sabe? Que eu não... Cara, primeiro que tudo, eu gosto de deixar bem claro, eu sou azulino antes mesmo de jogar no CSA, entendeu? Eu tenho poucas lembranças do meu pai, mas as lembranças que eu tenho eu tinha um lugarzinho... Eu tenho 3 lembranças do CSA. Eu tenho o CSA e Vasco aqui na Pajuçara. O CSA jogou aqui contra o Vasco. Eu tava nesse jogo. Taça de ouro. Taça ouro. Isso, eu tenho uma lembrança de 94, quando o CSA foi campeão. Eu não me lembro o nome do zagueiro. Eu era fã do Lino na época. E tenho uma lembrança quando eu ia com meu pai, eu sempre sentava, eu e meu pai, nós sentávamos embaixo do placar eletrônico. Então, antes de qualquer coisa, antes das pessoas falarem mal, falarem que eu não... Falaram um monte de coisa que tu deve saber, entendeu? Que eu falei que chutava caranguejo, que não sei o quê. Antes de qualquer coisa, eu sou azulino, entendeu? Então, tudo que as pessoas falam já morre por aí, porque o sentimento que eu tenho não é sentimento do ex-jogador do CSA, é sentimento de torcedor. E sentimento de torcedor não morre, né? Então, o sentimento que eu tenho pelo CSA é de torcedor. Você acabou de falar sobre o CSA, mas vamos voltar lá no São Paulo. O São Paulo, pelo que você está dizendo, isso comprova até numa entrevista que eu fiz com a Aloysio Chulapa. Ele disse que não só era um time, era uma família. Era uma família, cara. Era uma família, e teve até um lance resenha, mas não deixe de falar sobre essa questão de família. Disse que o Carlos Alberto, marrento, né? Se você deu uma chegada nele, não percebeu, foi com o lance, pegou a bola, roubou a bola dele, foi partindo para o gol, ele ia dar uma chegada. Aí o Aloysio deu uma trombada e falou: aqui não é bagunça não. Aqui é o quê? Aqui é família. Conta aí com essa família. Cara, como foi essa família? É uma coisa inexplicável. Dos times que eu joguei, eu sempre digo para todo mundo, foi o time que se usava a palavra família, e durante o ano todo se convivia como a gente amava chegar no clube, sabe? Tá no clube com a galera, era sempre resenha, era todo mundo dando risada, era todo mundo feliz. O primeiro cara a ligar pro Aloysio foi eu, cara. O Milton chegou pra mim e falou: cara, o Aloysio é da tua cidade, tem como tu falar comigo? Aí eu falei: tem como falar com ele? Eu falei: claro, eu liguei pro Chuchula, os caras te querem aqui. Ele falou: Souza, eu vou na hora. Aí eu falei: eu vou te passar o número do Milton Cruz. Foi Milton Cruz. Milton Cruz. Falou, dirigente de São Paulo. Dirigente de São Paulo, ele falou: posso passar o número pra ele? Ele falou: pode, Chula. Então, eu falo pra todo mundo, né? Com o Chula, é um cara que eu respeito bastante, é um dos caras mais... Jogador de futebol com o coração daquele jeito eu não conhecia até hoje. O Chula é aquilo que tu vê dando entrevista, o Chula é quando tu vê ele fora das câmeras, é um cara assim, ó, fora do comum, é um cara que, eu vou usar uma expressão no bom sentido, é uma criança naquele corpo, cara. Ele não tem maldade, é um cara que não tem maldade de nada. Ele deu uma moral danada ao canal, liguei pra ele, disse: acertou em Atalaia, porra. Eu disse: pô, Souza, em Atalaia não dá, né? O canal tá começando agora, ele fica tranquilo que eu vou aí pra Maceió. Não, o cara, ele é aquilo, cara. O Chulapa eu vou te falar, ele não veio aqui buscar mídia, ele veio porque ele gosta de pegar as pessoas que estão com um projeto novo e ajudar. O Chula é isso, entendeu? É um cara que chegou e agregou bastante. Já era uma família, ele chegou com o jeito dele, engraçado, ele já chegou já dominando o vestiário, né? E,
cara, como um bom alagoano, a gente se ajudou bastante lá. Então, aquilo que ele falou sobre família, chegou a gente tinha uns cultos caseiros dentro do São Paulo. Chegou uma época, convivi com o Rogério, eu sou o atleta que mais jogou com o Rogério, né? Eu joguei 200 e poucos jogos com o Rogério, nem eu sabia, eu vim saber disso quando eu fui no Benja. O Benja me contou sobre isso, entendeu? Até o Rogério começou a ir nos cultos, cara. Até ele, né? Até ele começou a fazer coisas que ele não estava acostumado. Jogar videogame com a gente, jogar carta com a gente, ter uma convivência mesmo com a gente ali, entendeu? Porque ele via a pureza que era, a família que era, que não tinha maldade. Que a gente queria ali, pra ele estar junto com a gente, porque o Rogério sempre foi um cara muito reservado, né? O Rogério, ele sempre gostou de concentrar sozinho, porque ele tem os gostos dele, é diferente dos gostos da gente. E a gente respeitava muito isso, mas chegou uma hora que ele mudou muito, ele sentiu o clima, falou, não, agora... Tanto, cara, que não tinha como o time não ganhar aquilo tudo, entendeu? E ele como treinador, como é que você está acompanhando aí, Souza? Cara, é um cara que conhece... O Rogério tem algumas coisas dele que eu não posso falar, entendeu? Mas o Rogério conhece muito futebol. Eu vou te falar que o Rogério conhece isso que está acontecendo aí hoje, era uma coisa já certa, entendeu? O Rogério sabe, eu já trabalhei com treinadores que já trabalharam na seleção brasileira, que o Rogério como atleta sabia mais do que eles. Então não é nada pra mim, sinceramente, eu não preciso chegar aqui e estar falando bem do Rogério, entendeu? Como treinador, mas uma coisa eu posso te falar, o Rogério já fez muita coisa, já mudou muita coisa dentro de... Ele como jogador já mudou muita coisa dentro de campo, entendeu? Souza, você que é um jogador que a imprensa nacional sabe disso, você é um jogador autêntico, verdadeiro. Isso pode ter atrapalhado você de ter chegado à seleção? Sim, porque chegou... Qual momento, Souza? Cara, porque assim, outra coisa que eu vejo na minha época era muito jogador, não que não tenha jogador bom, não estou desmerecendo a safra de hoje, entendeu? Mas hoje, cara, se tu pegar não tem 4 posições, não tem 4 jogadores para uma posição na seleção, entendeu? Você jogou no Fluminense, que tinha Conca, camisa 10, cara, Deco, camisa 10 e você, camisa 10. Ó, e o Muricy foi um dos poucos caras que conseguia encaixar isso, entendeu? Conseguiu. O Muricy falava, o lema do Muricy era esse, jogador bom tem que jogar. Ele falava. Como vocês três? Colocar. No meu primeiro jogo do Fluminense com o Muricy, eu fui expulso no primeiro tempo. E o cara que entrou no meu lugar fez 2 gols. Aí eu falei, pô, aí ferrou pra mim no outro jogo, né? No outro jogo ele tirou o cara e me colocou. Aí eu fui no jogo, fiz 2 gols também. Fiz 2 gols também. Então ele tinha uma confiança muito grande em mim, entendeu? Aí falando dessa safra que você estava completando. Cara, na minha época, eu vou te dar um exemplo. De lateral direito, de ala, na minha época, quando eu estava no São Paulo, Cicinho, Cafu. Cara... O do Barcelona... Tava na época. O Daniel Alves era o... Não, tinha o Daniel... Não, Belete. Era essa sua época, Belete. Era, Belete. Cara, tinha... Cara, o Alex não foi pra seleção brasileira. Não disputou uma Copa do Mundo, entendeu? Djalminha não disputou... A minha safra, na minha época... Claro, né? Se fosse hoje, eu jogaria tranquilo. E eu tenho consciência que assim, ó... Um meia, eu vou te falar de 2009, um meia, artilheiro da Libertadores, como eu fui em 2009, 30 gols no ano. Eu não ia porque eu durante muito tempo eu fui muito realista, eu falava aquilo, entendeu? Tanto que o treinador da época, da minha época era o Dunga e foram me perguntar uma vez porque o Rogério não ia para a seleção e eu usei, cara, só se ele tiver que ir para um semáforo fazer maravilha. E aí eu acho que pegou mal com ele, como as pessoas são muito rancorosas, né, antigamente tinha muito isso, nordestino também, entendeu? As pessoas, antigamente, quem estava na frente da CBF, não puxava muito, tanto que são poucos nordestinos que tu pegar daquela safra ali, pô, o time que ganhou de 2005 a 2009, ganhou tudo.
tu não ir para a seleção brasileira, mas é uma coisa que nunca tirou o meu sono, sabe por quê? Porque de real, o que mais importa para mim é eu saber que eu tinha que eu teria jogado e poderia ter acrescentado alguma coisa diferente, entendeu? A seleção, como eu acrescentei os times onde eu passei, entendeu? Souza, e vindo agora para o CSA, conversei com o Otávio Quadros, que foi o treinador na época daquela campanha, vice-campeão da Conmebol, semifinal, final contra o Tajeres. Ele dizia assim que tinha também o Souza. Ele disse que esse menino que surgiu lá no CSA inculcou ele tanto que ele tinha que arrumar uma vaga para você naquele meio campo. Cara, esse cara me ajudou bastante. O Otávio, eu gosto sempre de falar, onde eu fui eu sempre falei, o Otávio foi minha referência como meia. Sabe, se tu me perguntar qual foi o cara que tu se espelha, que tu se espelhou para jogar como meia, é o Otávio. O Otávio foi meu espelho. Como meter uma bola, os cortezinhos, né, que era chatinho, os cortezinhos que eu dava. Eu aprendi muita coisa com o Otávio, sabe? Foi o cara que também me fez evoluir como atleta, como meia, sabe? Na minha função. Eu aprendi muita coisa com ele, como se portar, como se posicionar dentro de campo. Sempre fui um cara que falei pouco, sempre fui um cara muito engraçado, mas prestava muita atenção, parecia uma coruja, né? Prestava muita atenção, então do Otávio eu extraí muita coisa dele. E foi um ano importante da minha carreira também com ele, cara. Aquele ano... Souza despontou. Despontei, cara, e magrinho, desdentado daquela época. Cara, eu sempre costumo falar pra todo mundo que aquela época eu sempre fui um cara que nunca tive medo das coisas, até pelas dificuldades que eu passei na minha vida, sabe? A galera falava, ó, tem dois caras o cara do São Paulo e do Flamengo tá aí te olhando hoje. Vixe, era a mesma coisa que falar bem assim, ó, nada. Eu chegava no jogo, arrebentava. Como o CSA naquela época tinha uma base, e eu creio, e como é que hoje, cara, depois de um tempo todo, não surgiu mais um jogador do CSA, sabe? Essa safra... E hoje eles têm uma situação até melhor, né? Uma base eu já vejo diferente lá, tem dormitório, tem refeitório, tem um centro lá de treinamento muito limpo, com vários campos, e na sua época... Não tinha nada, cara. Era um passe pra ir ou pra voltar. E eu descia no mercado, eu fazia coisa errada, não quero que a molecada faça, já que eu não tinha o que comer, né? Aí eu descia no mercado, passava por trás, maiava, né? Maiava, trocava em 2 picolé e ia chupando picolé até em casa. Porque eu sabia que eu ia contar com a minha refeição, era 2 picolé, ou trocava por outra coisa e ficava com vale transporte para voltar. No outro dia eu pegava de novo, né? Mas eu creio que hoje muito, cara, futebol hoje a gente vê muito glamour, né? Eu tenho propriedade para te falar isso. Eu tive um sobrinho que foi para o São Paulo, o cara implorou para ele ficar, mas ele, na época, tinha 15 anos ou 14 anos, estava namorando, não quis ficar. Né? Hoje a molecada tem que saber sofrer, entendeu? Tem que saber... Tem que abdicar de alguma coisa. Hoje estão mostrando o futebol totalmente fora da realidade. Futebol, a molecada tem que entender hoje que o futebol é diferente. O futebol não é aquele que o Neymar joga, entendeu? Ali para tu chegar àquele patamar, tu vai ter que ralar muito. Futebol, a base é muito difícil, é muito complicada. Para tu chegar, é que assim, hoje com as redes sociais, né, com tanta informação que chega, o moleque ele se espelha no Neymar e ele acha que a vida é aquilo. Não. Se foge daquilo que ele chega na base, foge daquilo que ele vê, que ele acompanha ali em Face, em Instagram, em todas essas redes sociais, foge daquilo, ele não quer passar dificuldade, né? E futebol, cara, é dificuldade. É dificuldade. Até tu chegar no patamar elevado, no auge é sofrimento. Mas uma coisa eu posso falar para eles hoje. Hoje é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente a gente ia fazer jogo da base, ia fazer jogo preliminar. Cara, eu ficava ali fora do refeitório do CSA, quando passava um franguinho
Quando os caras deixavam um restinho de frango, eu ia lá e falava, Lobão, pegava lá e comia, cara, o restinho do frango. Pra poder comer. Às vezes, já fui muitas vezes jogar jogo da base. Cara, tanto que na época eu jogava pelada, às vezes eu deixei muitas vezes de jogar um jogo pelo CSA, da base de Júnior, pra jogar pelada pra ganhar dinheiro, entendeu? Que eu passava dificuldade. Eu já acompanhei você num jogo de pelada no campo da Xande Bebedouro, no bairro da periferia, você pelo Estudantil, entrando pra poder... Baca. E vou falar, viu? Joguei futebol, não tive porque tive alguns probleminhas aí, mas teve uma época que o Souza entrou, quando ele entrou, tava jogando de volante, pronto. Quando ele entrou, eu saí, né? Porque não tinha condição não, o cara era maestro. Campo de várzea, irregular, o Souza já mostrava essa qualidade. Que é isso que ele tá falando, jogador raiz, que vem de lá da base, campo que é torrão, irregular, e ali você consegue habilidade, destreza, drible, pensar rápido, né, Souza? E ali foi onde você também conseguiu, como você tá falando, né? Ganhar uns R$50 para ajudar em casa, R$100, isso daí se sacrificou até um sonho, né? Que era o seu sonho, mas graças a Deus... Eu quase perdi meu sonho, né? Por isso, né? Por causa da base, por causa da pelada da rua, mas havia um destino traçado. Já existia um destino traçado, sabe? E outra coisa, Deus sabia que o pensamento de eu largar o meu sonho, às vezes, era para poder ter o que comer. Que eu não tinha, durante muito tempo eu não tinha, então ou era aquilo ou não era nada, entendeu? Então, como antigamente a base não te dava uma estrutura para que tu não pudesse fazer essa escolha, né? E infelizmente pesava mais o dinheiro e o alimento da minha família na época, né? Então eu tinha que às vezes abdicar do meu sonho. Quem é jogador raiz, eu acho que vem dessa característica, gosta daquele rachinha antes dos jogos, que chama de rachão. Teve problema, né, com o treinador porque prometeu o rachão. No dia do rachão... Cara, esse eu posso falar o nome, né? Porque ele já sabe que a gente não tem que ter rachão. Tem que ter rachão. E não, e outra coisa, né? Se o atleta ele é cobrado o ano inteiro, a semana inteira ele treina para um jogo direto. Aí tu não tem um dia na semana para que tu possa relaxar e fazer uma coisa brincando, esparecer, relaxar, esquecer os problemas, porque assim, a galera tem que entender. Eu gosto de falar muito isso. O mundo de futebol não é um mundo do Instagram. O atleta, ele tem tanto problema como as pessoas que são pessoas que têm outro trabalho, entendeu? Aí tu vai falar, mas ganham bem. O problema não escolhe. Dificilmente eu vou ver uma pessoa que não tem nada se suicidando, né? A maioria das pessoas que tem depressão é as pessoas que tinham tudo e perderam, ou tem muita coisa, mas não tem uma coisa principal, que é amor, que é afeto, entendeu? Então, se tu não tiver durante a semana um tempo para tu poder esparecer a cabeça, ir para uma praia, fazer as coisas de brincadeira, tu vai acabar enlouquecendo, cara. Então, nesse jogo, era um jogo que a gente ia pegar o Neymar naquela época, que o moleque tava assim, ó. Ele driblava ele mesmo, cara. Ele dormindo assim, ele driblava os caras. Cara, e a galera tava tudo com medo, o Santos tava voando, né, naquela época, e aí era uma quinta, o jogo era num sábado. Você tava no? Tava no Cruzeiro. Celso Rotti. E aí, cara, eu já tinha trabalhado com ele, eu já sabia quem que era a figura, entendeu? Eu tinha trabalhado com ele em 2008 e o cara era tão... Linha dura? Cara, eu não vou usar a palavra, ele era além da linha dura. Ele chegou uma vez pra mim, quando eu cheguei do Paris Saint-Germain, e aí a gente começou a conversar, eu pedi a tua contratação, se prepara, tu vai jogar. Aí eu usei a seguinte frase pra ele, cara. Eu cheguei pra ele, professor, eu posso ser tudo, mas eu não sou burro. Olha só, o time é o líder do campeonato, que era o líder do campeonato de 2008.
Cara, deixa o time que tá jogando. Eu não sou doido de querer entrar no lugar, no time que tá jogando. Se o time começar a decair, aí tu me coloca. Mas do jeito que tá, não tem como eu entrar. Falei assim pra ele. Aí ele falou, não, era isso que eu queria escutar. Aí ele chegou na coletiva de imprensa, foi perguntar sobre mim, ele falou, ó, jogador nenhum aqui vai jogar comigo pelos títulos que ganhou. Já me falei, o cara conversou comigo, cara, eu deixei bem claro pra ele, o cara foi lá já falar, então eu já conhecia a peça, eu já conhecia. E a gente foi jogar, era uma quinta, a gente ia jogar o jogo no sábado, acabamos treinando quinta, ele reuniu todo mundo e falou, ó, amanhã a gente vem só aqui fazer um rachãozinho pra no sábado tá todo mundo descansado e tal. Aí beleza, chegamos na sexta-feira pra treinar. Aí quem era os mais experientes na época, tinha o Fábio, o goleiro, que era um cara que tem mais jogos do Cruzeiro, né, o capitão do time, mas a galera falava mais comigo e com o Tinga. Aí falaram comigo, né? Aí eu fui lá no preparador físico falar, o preparador físico já tava por aqui com o Celso também. O cara falou, pô, Celso, fala lá com o Celso, vocês só falam comigo, pô. Só que nisso, o auxiliar do Celso tava do lado dele. Aí eu falei, né, Beto, pô, a galera tá cansada, cara. A galera, todo mundo pediu pra me falar contigo, só que ele achou que eu tava, tipo, boicotando, criando um clima, né? E aí ele chegou no jogo, cara, nem me levou pro jogo. Aí no outro dia, acho que o Cruzeiro tomou uns 5, o Neymar fez 4 gols, cara. Aí o Celso ainda levou um azar, cara, que assim, o Montijo tomou o 3º cartão amarelo e o único meia que tinha também era eu. Aí ele levou azar 2 vezes, ele foi na coletiva primeiro, chegou na coletiva, ele já falou que eu ia jogar, ele não tinha como voltar atrás. E na coletiva ele falou pra galera que ele não tinha me levado pro jogo por alguma coisa técnica. Por questão técnica eu não levei o Souza. Aí eu tô na entrevista, o cara me perguntou, o Celso te falou que tu não foi no jogo por uma questão técnica. Aí eu já meti aqui na lata, falei, mentira. Aí o assessor olhou pra mim, falei, mentira. Ele teve aqui antes, ele não teve a capacidade de falar pra vocês porque ele não me levou, mas como vocês me conhecem, eu sou uma pessoa muito clara. Ele não me levou no jogo porque ele achou que eu estava reclamando, porque ele deu um mini coletivo na sexta-feira. Os jogadores vieram falar comigo para que eu fosse falar com ele, porque a galera estava cansada, ele achou que eu estava criando um clima de jogador, não levou pro jogo, não quis levar pro jogo, então foi por isso que ele não me levou. Não foi porque foi por deficiência técnica, com coisa técnica. Porque como é que é técnica que eu estava jogando com ele até o jogo passado. Não existe isso, ninguém desaprende de jogar de um jogo para outro. Então ele teve a oportunidade de falar a verdade, não falou. Aí cheguei no jogo, era um jogo contra o Palmeiras, o melhor jogador em campo. Aí ele veio querer também falar comigo, eu falei, professor, faça seu trabalho, o que você for fazer, faça, se quiser me deixar de fora, deixe, se quiser me levar, me leve. Eu sempre vou dar o meu melhor, tu já me conhece, já trabalhou junto, você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. O Souza é isso daí, tem muita história, mas a gente vai aqui só relembrar. Paris Saint-Germain, você até comentou, 8 meses. Fiquei 8 meses no Paris Saint-Germain. Foi lá para aprender, hein? Tem umas resenhas aí. Cara, foi complicado, cara. Lá, teve uma aula aí no curso, foi como foi o curso? O cara me pagou um curso. Aí tinha um tradutor que andava comigo direto, né? Manuel? Manuel dos Santos, meu amigo até hoje. Aí ele me pagaram um curso, chamaram o Manuel, aí o diretor falou, fala pra ele, Manuel, que tem um curso amanhã. Me passou o endereço, aí eu fui fazer o curso, cheguei no curso, aí a mulher falou pra mim, quando eu cheguei no curso, eu já tava lá uns 20 dias em Paris, a mulher falou bonjour, aí eu falei bonjour, aí ela falou pra mim ça va, aí eu falei ça va bien, e vous? Acabou minhas palavras que eu sabia em francês. Acabou o repertório. Acabou meu repertório, aí ela começou a falar, aí eu só fazia assim pra ela. Eu falei até português, eu falei, não tô te entendendo. Aí ela falou, aí eu perguntei pra ela em português, falei, você não fala francês? Aí ela levantou a mão, falou que não estava entendendo, aí eu liguei pro Manuel, falei, pô, Manuel,
cara paga um curso pra mim, que a mulher não sabe falar francês, eu nem sei falar, a mulher não sabe falar português, eu não sei falar francês. Manuel, tá eu olhando pra cara dela aqui, ela olhando pra minha cara. Aí o Manuel começou a rir, aí eu fui e nunca mais fui fazer curso também. Aí passei as minhas aulas pro Ceará, o Ceará foi fazer os cursos. Aí a maioria das coisas que eu aprendi. Parceiro no Ceará. O Ceará me ensinava, chegava no vestiário às vezes, que francês é um povo, é um jogador bem difícil, cara. Pensa numa raça. Pra eles posso falar que se alguém escutar, eles são mesmo, entendeu? São traíra pra caramba. Eles falam mal até dos próprios amigos deles. Aí chegava no vestiário, aí eles falavam em francês, aí começava a rir, quando eles riam, eu ria também. Tá, né? Aí até o dia que o Ceará perguntou pra mim, cara, tu tá entendendo o que eles estão falando? Aí eu falei, não, cara. Mas por que tu ria? Eu falei pra esses miseráveis achar que eu sei falar e não falar de mim. O presidente, como era o nome do presidente na época? O presidente do presidente não. Do treinador era o Paul Leguen. Você arrebentou, ele pediu lá pro tradutor, parabenizar você e tal, parabenizou, mas depois mandou um recado. A gente fez um jogo, um clássico, né? Que o clássico lá é PSG e Olympique de Marseille. A gente foi fazer esse jogo lá em Marseille. E aí eu deitando no jogo, cara, eu peguei um negão pra marcar esse dia. Tá pensando num cara forte, velho. E o cara dominava, porque o meia lá joga aberto, né? Dominava a bola de costa, o cara vinha, mas era cada juntada. Aí eu falei, não, peraí, vou ter que mostrar as armas. Aí no segundo tempo eu fiz uma falta longe pra caramba, e nosso goleiro na época era ruim pra caramba, cara. Né? Até um português que jogava com a gente falava, esse goleiro aí, Souza, pelo amor de Deus, que goleiro ruim. Aí eu fiz uma falta, o cara bateu uma falta, ele saiu errado e tomou o gol, né? Aí no outro dia o treinador me chamou para poder conversar, parabenizou, que tá gostando muito da minha evolução, do jeito que eu tava me importando dentro de campo. Tava surpreendido, porque é diferente o jeito que joga na Europa, do meia que joga no Brasil. Mas que eu tava fazendo muita falta na lateral e tal. Aí o Manuel falou pra mim, traduziu pra mim, né? Pô, Souza, ele te elogiou, mas falou que tu tá fazendo muita falta na lateral e o goleiro tá sem confiança. Aí eu olhei pro Manuel e falei, Manuel, pergunta pra ele se ele já viu alguém ir pra guerra com vassoura. Se ele quer que eu vá pra guerra com vassoura. Eu tô tomando porrada, Manuel, direto, pô. Não tá vendo, os caras, pô, dominam a bola de costa, o cara vem me dar uma juntada pra mim, esse cara quer que eu vou pro jogo todo, só apanhar o jogo todo? Não. Aí quando eu usei a expressão, ele quer que eu vá pra guerra aqui com a vassoura, pá, esse português começou a rir que ele... Aí o treinador não entendia nada e perguntou pra ele, o que é que ele falou? Ele falou, não, ele não falou nada não, ele falou uma coisa engraçada, mas ele falou que não vai fazer falta mais não. É isso aí, o Souza tem uma coisa interessante. Antes de vir pra cá, pra entrevista com ele, eu vim com o Anderson Labamba, que jogou no CSA, jogou no Corinthians Alagoano e em outros clubes, jogou até na Europa. O Labamba falou pra mim que o Souza, na época do CSA, o Souza fez questão de levar o Labamba em todos os jogos do CSA na Comembol. E o Souza, por onde você passa, ainda você tem esse carinho por atletas da base, né, Souza, para dar essa moral, essa juventude. Como é que surgiu isso, essa ideia, esse dia de ajudar, essa coisa toda? Cara, de verdade não foi... Eu nunca, tipo, uma coisa pensada, sabe? Eu tenho esse jeito que, assim, eu acho que a gente dá aquilo que a gente recebeu, sabe? Eu tive muita ajuda quando eu comecei. Então eu só retribuí. Eu só retribuía. E onde eu passei, cara, a galera chegava no São Paulo, a primeira coisa que eu falava, chamava todo mundo e falava, ó, o clube funciona assim, assim, assado, vai por esse caminho. Então eu só botava pra fora aquilo que eu recebi. Porque a gente é aquilo que a gente recebeu, entendeu? Então eu recebi muito amor, eu recebi muita ajuda. Então eu acho que nada melhor do que eu retribuir. De alguma forma eu retribuí tudo aquilo que eu recebi das pessoas que me ajudaram, entendeu? Eu procuro ajudar todas as pessoas, dentro do possível, né? Dentro do possível, eu procuro dar aos meus amigos aquilo que eles precisam, né? E eu encontrei o Labamba depois de muito tempo. Só a gente sabe o que a gente passou na base, né? Os caldos de cana do Finado Soléu,
os pãozinhos de queijo que a gente comia ali, as dificuldades que a gente passou, né? Porque muitos enxergam hoje e falam, né? Futebol e a vida não é aquilo que a gente vê no Instagram, né? A gente só sabe a dificuldade quando a gente chega na nossa casa, né? E cada um tem a sua dificuldade. Mas fico feliz de encontrar meus amigos bem, né? E eu falo bem, a galera, as pessoas elas acham que o bem é financeiramente, né? A gente tem uns jargões populares que servem para tudo, né? Que caixão não tem gaveta, né? Onde é para todo mundo vai para o mesmo lugar quando a gente morre. Então, o que me deixa mais tranquilo é que eu fiz amizades e construí uma carreira sólida onde eu fiz mais amizade do que inimizade. Eu fiz mais amigos e conquistei mais do que perdi. É isso aí. Souza, obrigado pela moral. Que é isso, tem muita história para contar porque o currículo é extenso, né? É extenso e foi vivido. Foi vivido dentro de campo. Não foi uma passagem tipo aquelas meteóricas que passam rápido. Foi um meteoro que aproveitou cada momento, né, Souza? É verdade. Cada momento, cada jogo. Foram 20 e poucos anos aí nessa batida aí. E eu me orgulho de tudo que eu fiz, cara. Me orgulho de tudo, não me arrependo de nada, porque as coisas ruins elas se viram de crescimento e as coisas boas se viram de crescimento também, né? Porque eu acredito que tem muitas coisas boas que estão dentro das coisas ruins. As coisas ruins elas te ensinam mais do que as coisas boas. As coisas boas elas te mascaram muitas coisas. Então, eu sou muito grato por tudo que Deus me deu, por todas as conquistas, mas também sou grato a Deus por todas as dificuldades que eu vivi, porque foi nas dificuldades que eu consegui me transformar na pessoa que eu sou hoje. Souzinha. Aí, fera. Valeu, Souza. Foi Valeu, show. Obrigado, viu? Que é isso, meu velho. Essa moral aí, você é fera mesmo. Tamo junto. Depois, quando tiver no canal, me avisa que eu vou editar. Pedir pro pessoal se inscrever, peraí, Souza. Pelo amor de Deus, vamos se inscrever, né? Conta pra mim, canal Conta Pra Mim. Vamos se inscrever no canal Conta Pra Mim com Marcelo Alves. Souza, lá não tem só a minha, né? Tem do Aloísio, tem Otávio, tem do Jadilson, tem Moraes, tem do Moraes também? O Moraes disse que ia dar uma entrevista pra mim quando chegasse aqui a Maceió. Moraes, ele tá aqui, tem um ele tá aqui, eu encontrei ele. Tá aqui, encontrei ele, tá sim. Vou ligar pra ele. Moraes, fala aí, pelo amor de Deus, vamos lá, meu irmão. Vamos dar moral pra... Vamos... Tem Peu das antigas. Cara, e a gente tá mostrando para as pessoas o tanto de jogadores alagoanos, entendeu? Celeiro alagoanos, entendeu? Que fizeram história no futebol brasileiro. Que eu não sei por que ainda não tem surgido mais jogadores, entendeu? Eu acho que o trabalho totalmente da base está totalmente errado, entendeu? Não convivo, não sei como é que está sendo feito, mas CSA e CRB sempre tiveram grandes jogadores, entendeu? Sempre exportaram grandes jogadores. O Firmino surgiu agora, mas saiu do CRB com 16 anos, entendeu? É uma passagem bem rápida. Uma passagem rápida, então a gente tem que rever os conceitos aí, ver onde a gente está errando, porque aonde eu passo eu costumo falar que eu nunca vi um celeiro igual Maceió, entendeu? Igual Alagoas. Quem não beija é você dar moral mesmo. Não, de verdade, para empresários eu falo sempre isso. Que eu nunca vi um lugar para ter tantos jogadores. E quando eu vou jogar bola e vejo a molecada, é que hoje estragou. A rede social ela veio para ajudar, mas estragou muita gente, entendeu? Futebol se aprende como o Souza começou, lá no futebol raiz. Não só através de vídeo na internet, não é isso? É isso. Tu tem que ralar. Tem que ralar, é dificuldade. Não é só... Não veja o helicóptero quando o Neymar anda, o aviãozinho, o avião que ele anda, porque o futebol não é isso não. Até você chegar lá, irmão, é uma caminhada difícil. Aí, Souza, valeu.